Olá, tudo bem? CFA, canal Fábio Almeida. Toda terça-feira, uma nova entrevista. Toda sexta, uma análise política. Agora, é importante que você se inscreva. Tá vendo aí embaixo? Ó? Inscreva-se. Clica aí, inscreva-se e vem fazer parte conosco do nosso canal. Também é importante que você clique no sininho. Esse sininho possui uma função maravilhosa. Toda vez que eu inserir um novo vídeo, você vai receber uma mensagem informando da inserção desse vídeo. Vamos juntos construir um debate que possibilite a melhoria da sua qualidade de vida. CFA, canal Fábio Almeida, conto com você. Olá, tudo bom? Estamos aqui, mais uma terça-feira, mais um programa. Hoje nós vamos trazer para vocês um bate-papo bem legal. Vamos estar conversando sobre a Constituição Civil, mas tendo como principal foco o trabalhador da Constituição Civil. Ao meu lado está o José Lima, conhecido como Zé Lima. Eu vou chamar ele de Zé Lima aqui, porque é assim que todo mundo conhece. Diretor do Sindicato da Constituição Civil e também um dos coordenadores da CSP com Lutas, uma central sindical que envolve, além de representações sindicais, também trabalhadores da movimentos sociais e trabalhadores avulsos diversos. Então a central é plural e aberta. Zé Lima, quem é Zé Lima? Quando é que chegou aqui? Conta um pouco da tua história para os nossos internautas poderem te conhecer um pouco melhor. Olá, bom dia. Eu sou José Lima, como o Fábio comentou, mas muito conhecido politicamente e sindicalmente como Zé Lima, né? Na Constituição Civil e no Estado, por aqui. Então, eu cheguei aqui em 96, né? E comecei a trabalhar na Constituição Civil. Foi muito ruim a minha chegada aqui no Estado. E estamos aí a esse tempo aqui. E tomo no primeiro mandato do Sindicato da Constituição Civil, né? Uma luta muito grande no Estado, por várias questões aqui no Estado. Mas eu quero dizer que a Constituição Civil, o Estado mudou. Nesse período para cá, teve uma mudança muito grande, né, no Estado, em população, né, em desenvolvimento. Então, teve vários crescimentos no Estado. Tá? Diante disso tudo, estamos na frente, um dos diretores do Sindicato da Constituição Civil, lutando por salário e trabalho digno para os trabalhadores da Constituição Civil. Zé, a Constituição Civil ela cresceu, como tu falaste, e Roraima, Boa Vista cresceu muito. E ela hoje é responsável, segundo o IBGE, pela principal forma de contratação de trabalhadores na iniciativa privada. Os trabalhadores da iniciativa privada hoje respondem por 51% do total de trabalhadores do estado de Roraima, e destes, 16% são trabalhadores da Constituição Civil. Para o sindicato hoje, quais são os principais entraves e problemas que nós enfrentamos para os trabalhadores da Constituição Civil? Os principais problemas dos trabalhadores da Constituição Civil é a falta da construção civil mesmo, das obras, né? Esse é um dos entraves. A mão de obra, hoje tem muita mão de obra, né, na cidade, e poucas obras. Apesar de que cresceu um pouco a construção civil no Estado, mas pela quantidade de trabalhadores desempregados, fica pouco as obras para a quantidade de trabalhadores. E um dos grandes problemas dos trabalhadores é a rotatividade, né, que nós temos hoje na construção civil, porque a maioria das empresas, que o trabalhador fica numa empresa 3 meses, 5 meses. Dificilmente hoje o trabalhador chega a 1 ano em cada empresa da construção civil. E isso é um grande problema dos trabalhadores na construção civil que hoje no Estado.
E com relação a cumprimento dos direitos trabalhistas, vocês enfrentam questões aqui relacionadas a dificuldades com que as empresas cumpram esses direitos? Hoje a gente tem um poder, né, que, digamos assim, um poder na mão, que é a questão dos trabalhadores, né, que hoje os trabalhadores, querendo ou não, é o que constrói a cidade, constrói o nosso país, e a gente tem essa essência do trabalhador. Mas é um problema muito sério a questão da fiscalização do sindicato perante os trabalhadores, perante as empresas. Porque a empresa, ela, apesar de que temos uma convenção, né, que rege os direitos dos trabalhadores, mas muitas empresas infringem essa lei, não cumprem a convenção, e isso é um grande problema para o sindicato, né? E mais problema para os trabalhadores, que além de ser rotativo, muitas empresas não assinam a carteira do trabalhador, o trabalhador entrega a carteira e ele fica com a carteira retida lá dentro do escritório, e muitas vezes ele entrega a carteira do trabalhador sem mesmo ter assinado. E isso é um grande problema pela nossa fiscalização, é onde a gente tem que fazer essa denúncia no Ministério do Trabalho. Quando a gente sabe desse tipo de problema, a gente faz uma denúncia no Ministério do Trabalho, além de mover ações contra essas empresas. Nós vamos conversar um pouquinho lá na frente sobre essa questão da fiscalização, porque apesar de já ser problemática, as mudanças que estão sendo propostas pela medida provisória 905, elas vão piorar cada vez mais a situação dos trabalhadores. Mas, Zé, tu trazes, né, nessa tua fala uma questão importante, que é a fiscalização do sindicato. Qual é o papel do sindicato na defesa desses trabalhadores? O papel do sindicato é muito importante para a independência de classe, nunca a conciliação de classe. Então essa é a luta do sindicato para os trabalhadores. É a formação dos trabalhadores, é a conscientização do trabalhador para poder se defender de qualquer exploração, de qualquer tipo de que venha ocasionar o trabalhador. Então o papel do sindicato é para organizar a classe trabalhadora, lutar por trabalho e salário digno. Esse é o papel do sindicato em prol dessa categoria, tá? Mas diante disso tudo, temos que ter, por esse lado, uma central, né, que venha estar junto, formando esse sindicato para lutar, que é a nossa central, a CSP com luta, lutando pela uma independência de classe, nunca a conciliação, e para isso que precisamos essa união entre trabalhador, sindicato e a nossa central, que é que faz a nossa independência, né? Eu acredito que os trabalhadores hoje têm uma diretoria que luta por essa independência, né? Por salário e trabalho digno, e é isso que a gente quer no Estado, no país, que a gente, junto com a nossa central, essa organização, essa conscientização dos trabalhadores para lutar em prol da sua categoria. Você integra a CSP, né? Com lutas, né? CSP com lutas. Central Social, Sindical e Popular. Central, Sindical e Popular. Central, Sindical e Popular. Fala um pouco sobre a Central. A Central é uma organização que temos a nível nacional, que hoje somos pequena em tamanho, mas somos grandes na luta, somos diferenciados, não fazemos conciliação de classe, não fazemos acordo com patrões, nem com o governo, lutamos na independência do trabalhador, lutamos por um salário digno, lutamos por um dia derribar de 44 para 36 horas de trabalho, para ter mais o trabalhador ter mais tempo de vida, ou seja, o trabalhador viver mais, que hoje os trabalhadores, por ganhar pouco, querem trabalhar muito, mas continua ganhando pouco e perde o seu tempo de vida, né? E isso é muito ruim. Então a Central hoje ela é central, sindical e popular, ou seja, na associação de bairro, rural, hoje ela atua em todos esses setores dos trabalhadores, seja engenheiro petroleiro, então todos esses setores, a Central hoje ela atua. Então uma Central nova, mas com muita garra e com muita luta e com muita independência e responsabilidade diante do Brasil. Zé,
nós sofremos, né, o estado de Roraima, ele teve um impacto muito grande a partir da imigração da população venezuelana, principalmente fruto, né, desse bloqueio econômico que os Estados Unidos faz com a Venezuela, que impediu que a Venezuela pudesse desenvolver seu processo econômico de comercialização de petróleo, essas coisas todas. Isso fez com que imigrasse, né, um número muito grande de venezuelanos para cá. Costumeiramente, costuma-se dizer que os venezuelanos tiveram impacto no mercado de trabalho. Isso foi sentido na Constituição Civil ou isso é uma história criada das pessoas que são contra essa imigração? Bom, impacto na Constituição Civil, digamos que houve um crescimento na Constituição Civil na questão de mão de obra, da mão de obra. Tem muita mão de obra hoje pela questão da imigração. Só que, em vez dos patrões, dos governos, usar essa mão de obra, que tem muita mão de obra qualificada da Venezuela, usar essa mão de obra, eles usam para justamente muitas empresas, não estou dizendo todas, algumas empresas usam para fazer o contrário, rebaixar o salário dos trabalhadores brasileiros, né, com a migração. E isso a gente é ilegal, a gente está tentando combater isso aí porque eles usam, não tem empresa que contrata mais venezuelano por a mão de obra estar mais barata. Não é pela legislação da garantia ele, mas ele usa isso para burlar a lei. Então, o sindicato está lutando contra isso, que o direito dos venezuelanos da migração é o mesmo direito do nosso brasileiro. Então, mas muitas empresas fazem o contrário. Contrata mais o venezuelano por achar que ele não tem direito. Então, tem muito empregador que estão se complicando pela essa questão. Os direitos são iguais, tá? Os direitos são iguais e eles têm os mesmos direitos que nós na questão de trabalho, ou seja, trabalhista, os direitos são iguais. Então, eu acredito que o empregador ele tem que respeitar essa migração como tem que respeitar nós. Não é porque muitos deles usam isso como várias outras questões, que usam essa migração para pagar um salário mais baixo. Mesmo temos uma convenção que diz que os direitos são iguais, a CLT também fala isso, mas mesmo assim eles usam o contrário. Agora, a nossa Constituição Civil hoje deu um crescimento um pouco, mas mesmo assim temos muitos desempregados no Estado por essa questão. Porque a gente sofre muito, a Constituição Civil, como vários outros setores da economia brasileira, em virtude da falta de financiamento. Porque o poder público é um dos principais incentivadores da Constituição Civil quando dos investimentos públicos, né, na construção. Por exemplo, nós estamos aqui no bairro Pérola, né? O bairro Pérola, que foi uma construção de milhares de casas feito pelo programa Minha Casa Minha Vida. Da mesma forma, você tem construção de praças, construção de quadras, de escolas, de unidades de saúde. Então, o poder público ele tem um poder muito grande. E a emenda constitucional 95 diminuiu o ritmo de investimento. Os trabalhadores da construção civil sentiram essa falta de dinheiro público para a sua categoria, de investimento para a geração de trabalho? Bom, muito, muito. Porque hoje você anda na cidade, nos interior, o que você vê é obras paradas, só a placa da obra. E os investimentos sumiram. Se essas obras, tem mais de 1000 obras paradas hoje no estado, se essas obras tivessem funcionando, tivessem sido feitas, tinha pouco desemprego. Não, mas o investimento ele caiu, não tem mais Minha Casa Minha Vida, né? As construções de escola, creche caíram, então isso aumenta mais o desemprego no estado. Além do empregador, do governo fazer a construção, empregar o trabalhador para fazer essa construção, tem os empregos da manutenção desses prédios. Então é isso que o governo deveria, com muita responsabilidade, fazer isso acontecer, que essas obras voltassem a tomar essas obras e continuassem para empregar os trabalhadores que estão aqui desempregados. Tem muita família passando fome por falta de emprego no Brasil e em Roraima. Então é isso que a gente quer, uma responsabilidade diante disso tudo, que essas obras continuem, tá? Porque a obra não serve só para os trabalhadores da construção civil, mas sim para a população em geral.
Então é isso que a gente quer, um investimento maior. Quanto mais emprego, mais circula dinheiro. Porque você tem a descentralização da renda, da riqueza para a mão dos trabalhadores, e aí você tem todo um ciclo, né, comercial, ganha o pipoqueiro, ganha a pessoa que tem o seu comércio, seja numa borracharia, numa mecânica, o que seja. Então, se você tem trabalhadores empregados, você melhora as condições de geração de emprego, de distribuição de renda, que é algo que a gente precisa, né, discutir muito no nosso país. Mas eu queria aqui retomar um ponto que ele é bem sério, que nós tivemos agora recentemente, essa semana, terça-feira passada, a aprovação, a sanção da reforma da Previdência. Uma reforma que atacou aí diversos direitos dos trabalhadores, que impõe um período de 40 anos de contribuição para que o trabalhador possa ter direito à sua aposentadoria integral, que estabeleceu 50% de pensão em caso de morte do segurado, seja ele da ativa ou da aposentado já. Então o cônjuge vai receber só 50% daquela pensão. Ainda bem que na proposta do governo poderia receber menos do que um salário mínimo. Ainda bem que o Senado Federal cortou isso e vinculou num salário. Mas, José, qual o impacto dessa reforma da Previdência junto aos trabalhadores da construção civil? Bom, Fábio, isso é muito grande, esse impacto, porque, como eu acabei de falar há pouco, a rotatividade dos trabalhadores da construção civil, que não consegue passar um ano sequer numa empresa, né, pela rotatividade, agora imagina como é que ele vai conseguir contribuir 40 anos, né, para poder chegar a se aposentar. Apesar de que o trabalhador hoje da construção civil só consegue se aposentar com 65 anos, né, de idade, mas não consegue atingir aquela sua meta do máximo de contribuição, seus 35 anos ou 40 anos que agora é. Então a gente sabe que a maioria dos trabalhadores se aposenta com BPC, né, e não com o seu salário integral, então a maioria só vai receber um salário mínimo. Ainda bem que conseguiram segurar um salário mínimo. Agora, imagine a sua cônjuge, pela questão do trabalhador falecer, ela receber só 50% do seu salário, né? Ou seja, o salário mínimo hoje, que a intenção do governo mais na frente é desvincular o aposentado do salário mínimo, vai ser muito pior ainda. Como lá fora, que tem os braços, tem as mãos do Paulo Guedes, lá no Chile, que é onde os aposentados estavam morrendo, se suicidando, porque o salário não daria para manter a sua família. Agora, vamos dizer o seguinte: como é que a pessoa vai conseguir sobreviver com um salário mínimo? Com 4 pessoas em casa, ou com 2 pessoas? Não dá, com remédio de pressão, remédio de diabetes. Então, a água, a luz, que está tudo caro, o IPTU, como é que vamos conseguir pagar tudo isso com um salário mínimo, se nós não vamos conseguir ter um salário melhor? Então, eu acho que é um projeto irresponsável, né, do governo, de fazer um projeto desse. Eu acho que é acabar com a população. Desse jeito, com essa reforma, infelizmente, o trabalhador vai sofrer muito. O trabalhador vai sofrer muito. Então quer dizer que hoje o trabalhador da construção civil, em sua grande maioria, ele não conseguia chegar a 15 anos de contribuição. Quer dizer que chegar a 20 anos, como o governo aprovou, não vai chegar mesmo. Não vai conseguir, não vai conseguir. Se a pessoa passa 2, 3, até 1 ano de carteira assinada e passa 3, 4, 5 anos sem arrumar um emprego, como é que ele vai conseguir 20 anos, 25 anos de carteira de contribuição? Não tem condição. Então, o governo, ou ele se responsabiliza por mais emprego, por estabilidade do emprego para a população, ou ele vai assassinar os trabalhadores, a população, deixando a população mais velha, fazendo o trabalhador se esforçar mais no trabalho e perder o seu emprego, porque empregador nenhum quer o trabalhador doente.
Não quer. O INSS é a maior luta para aposentar uma pessoa. Então, porque não consegue se aposentar sem a contribuição, né? Sem os tempos de contribuição, vai ser muito difícil o trabalhador se manter. E como é que essa pessoa vai sobreviver? Como é que essa pessoa vai... Que a pessoa doente chegando, uma pessoa que adoece novo, como é que ele vai, que às vezes tem 2, 3, 4 filhos, como é que ele vai sobreviver com a sua família? Uma coisa é tu chegar até os 65 anos, uma coisa é tu te acidentar novo, no seu local de trabalho, no seu trajeto. Isso é muito difícil para ele sobreviver diante da sua família e diante do Estado. Então, Zé, e assim, na reforma da Previdência tem coisas assim absurdas. A exemplo do acidente, né, de trabalho, a invalidez, o que era aposentadoria por invalidez, que passou a ser aposentadoria por incapacidade permanente. Quando ele caracteriza a incapacidade permanente, tem duas modalidades que foram aprovadas. Uma é através de acidente de trabalho. Nessa, o trabalhador teria 100% da sua aposentadoria garantido. Porém, se o acidente for quando você estiver se dirigindo ao trabalho, estiver em casa ou qualquer outro lugar que não seja o trabalho, você vai ter direito a 60% do valor da aposentadoria. Se você morrer, a sua companheira, o seu companheiro vai ter direito a 50% desses 60%, vinculado ao mínimo do salário mínimo. Ou seja, uma família que possa ter hoje uma renda de R$ 2.500 pode terminar com uma renda mensal de um salário mínimo. Esses impactos, a realidade, tendo em vista que o trabalhador da construção civil, como você falou, tem uma vida laboral, uma vida de trabalho muito mais ligada à informalidade do que à formalidade, você leva a condições muito difíceis de sobrevivência em caso de acidente de trabalho para esse grupo profissional, correto? Corretamente. Porque tiraram o trajeto, né? O trajeto não se caracteriza mais um acidente de trabalho, e agora só pagar 60%. Então, o seu cônjuge vai receber só 50%. Então, como é que essa pessoa... Ou seja, o salário é pouco das duas pessoas trabalhando, né? As duas pessoas trabalhando. Imagine quando vai ganhar, só uma ganhar 60%. Então, a gente vê o tamanho da irresponsabilidade do governo com a sua população, né? E a gente acredita que, diante de todo esse estado, toda essa maldade, que a gente pode chamar de maldade, pode chamar de assassinato à população brasileira, porque isso que está acontecendo com o governo brasileiro, fazendo diante da sua população, que deveria se responsabilizar por ela, mas está sendo irresponsável por ela. Então, diante disso tudo, a gente vê que nós, trabalhadores da construção civil, não vamos ter muita chance diante desse governo, que tudo o que ele faz é para maltratar, tirar os direitos dos trabalhadores e junto deles se beneficiar e crescer a sua estrutura, o seu lucro. Os trabalhadores sempre são penalizados por tudo isso, por todo esse trabalho, sempre foram, mas agora nesse governo, que não é só esse governo, diante de todos esses governos, esse é o que mais está maltratando, porque ele está aprofundando toda uma crise de estrutura diante dos trabalhadores, de todos os trabalhadores, mas diante do trabalhador que não tem estabilidade, como o trabalhador de construção civil também, um dos trabalhadores que não tem estabilidade, esses são os que estão sofrendo demais e vão sofrer muito por essa questão de queda de salário. Zé, a gente vai começar a encaminhar a conclusão da nossa entrevista desta terça, e eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós tivemos ainda no governo anterior, governo Temer, a aprovação da reforma trabalhista. Nós tivemos uma reforma muito ampla nos direitos dos trabalhadores, e aí com o surgimento do contrato intermitente, o surgimento do autônomo exclusivo, né, que agora o governo criou essa figura, o autônomo exclusivo, aquela pessoa que ela é autônoma, mas é exclusiva de um patrão só. E bem como nós tivemos uma mudança na questão da justiça do trabalho. O trabalhador, ele entrava na justiça do trabalho questionando ações de empregadores, e quem tinha que provar era o patrão.
patrão que tinha que provar que pagou ali os direitos, que assinou a carteira, tudo isso. O trabalhador agora é quem tem que provar que o patrão não cumpriu determinado direito ali estabelecido. Bem como foi estabelecido que se o trabalhador perder, ele paga as custas processuais. Ou seja, são medidas que atingem diretamente o trabalhador. Para o sindicato, para o Sintracomo, qual posição diante dessa reforma trabalhista do Temer? Olha, a reforma trabalhista do Temer, ela fez um reajuste muito ruim para o trabalhador. Acreditamos que a reforma que nós trabalhadores temos que pensar agora diante de colocar uma empresa, de pedir o seu direito diante da justiça. Ele tem que pensar duas vezes. Primeiro, ele tem que justificar. Primeiro, ele tem que conseguir provar para a justiça que ele tem direito. Antes era a empresa, né? Que ele tem vários direitos, que tinha hora extra, produção, tudo mais, e os direitos garantidos. Agora, essa responsabilidade passou para o trabalhador. Se ele não conseguir provar esse vínculo com a empresa, os direitos dele, ele vai pagar o seu processo. Vai pagar o processo. E isso ficou ruim, porque o trabalhador vai ficar com medo, né, de se manifestar diante da justiça, de se manifestar diante do patrão, porque ele vai ficar com medo de pagar um processo. Ou seja, ele já ganha pouco, já passa 30 dias para ganhar o seu primeiro salário, e muita empresa hoje se nega a assinar a sua carteira, e ele tem que provar que está trabalhando naquela empresa. E como é que ele vai provar se o próprio trabalhador não tem vínculo nenhum com a empresa? Digamos assim, uma empresa pega uma carteira de um trabalhador, que está acontecendo muito hoje, pega a carteira de um trabalhador, passa seus 30 dias lá no escritório, 60 dias, e lá quando ele quer, que às vezes não paga o salário do trabalhador, o trabalhador vai pedir, cobra o salário, e ele se zanga com o trabalhador e manda o trabalhador embora, e entrega a carteira dele limpinha, como ele entregou. E aí ele vai ter que provar que ele estava naquela empresa, que trabalhou 2 meses naquela empresa. E como é que ele vai provar? Se o trabalhador depende da testemunha um do outro, né? E o trabalhador que ficou naquela empresa não vai provar, não vai testemunhar a favor dele, porque vai ficar com medo, diante da falta de emprego, ele vai ficar com medo de testemunhar do trabalhador na justiça. Então isso é ruim. Isso ficou muito ruim pela essa reforma, que o trabalhador se sentiu muito rebaixado e humilhado por essa questão de ele ter que provar que trabalha naquela empresa. Então, isso é um ataque muito grande à nossa categoria. Nós temos agora um novo ataque do governo Bolsonaro, que é a medida provisória 905. Ela cria aí a carteira verde e amarelo, que é destinar 20% do número de trabalhadores de uma determinada empresa para jovens de 18 a 29 anos. Esses jovens, eles não podem receber mais do que um salário mínimo e meio, ou seja, 1.500 e poucos reais, que ficaria hoje no salário de hoje. Ninguém sabe quanto vai ser, diz que vai ser reduzido, não vai ser mais 1.040, o governo deve reduzir, mas a média é que fique aí 1.500 e poucos reais de salário para esse trabalhador. Ele vai ter aí um elenco de direitos retirados, mas essa mesma medida também, ela propõe várias mudanças, como, por exemplo, o fim dos feriados civis e religiosos para os trabalhadores. Ou seja, o trabalhador ele iria produzir ainda mais para o patrão e ter lucro, porque o seu salário não tem aumento, né? E está fortalecendo ainda mais a questão dos acordos individuais de trabalho, né? Hoje os acordos são coletivos, o sindicato tem um papel importante na definição desses acordos, mas o governo, desde a reforma trabalhista do Temer, né, e continua agora com as mudanças feitas pelo Bolsonaro na MP 905, ele fortalece cada vez mais o acordo individual de trabalho. Como é que o Sintracomo vê essas mudanças, principalmente forçando
com que o trabalhador faça acordos individuais? O trabalhador tem mesmo força de sentar com o patrão e dizer não, ou ele vai se sujeitar às condições impostas pelo patrão? Essa pergunta ela é muito boa, porque imagine você, o trabalhador necessitado do emprego, ele vai assinar o que for possível ali para ele conseguir aquele emprego. Ou seja, ele pode até trabalhar o salário mais baixo ele pode trabalhar. E isso é muito ruim para o trabalhador. Imagine o trabalhador necessitado, sua família passando fome em casa, e ele chega diante do escritório do patrão, e ele, com a negociação entre os dois, ele vai assinar tudo que for possível para ele conseguir aquele emprego, mesmo que seja mais baixo o salário. Porque a lei está garantindo isso, né? A lei está garantindo isso. E isso é muito ruim porque nós temos que lutar em conjunto, unido e jamais individual, para conseguir um salário bom, um trabalho digno para ele. Para a pessoa tem que ser no coletivo, não individual, porque ele não vai conseguir atingir o salário, ou seja, da convenção, não vai atingir. O salário que foi rebaixado agora, já houve essa questão de rebaixar o salário que ele disse, o salário mínimo, né? Que ele julgou que era 1.040, né? Já não vai ser mais. Então, o ano passado ele tirou R$6, né? R$6 do salário mínimo. Ou seja, enquanto um salário mínimo de um trabalhador está sendo rebaixado, eles continuam aumentando o deles. Como é que vai sobreviver um trabalhador na construção civil diante do desemprego? Como que vai ser a concorrência desse trabalhador? Ou seja, nós da construção civil não vamos alcançar, sem a nossa união, um salário digno para nós viver, um trabalho digno para nós sobreviver, diante do que está acontecendo, diante de um governo que quer maltratar a nossa categoria, a nossa classe de trabalhadores, rebaixando o nosso salário, que é isso que nós temos que ser contra. Mas esses rebaixas, essas mudanças nas leis, não é agora do governo, só do governo Bolsonaro. Vem diante de todos os governos que vem passando, inclusive dos governos do Partido dos Trabalhadores. Então, isso está aprofundando no governo Bolsonaro. E isso nós temos que ser contra esse tipo de coisa. Trabalhar é necessário, mas pagar os nossos direitos também é necessário, é obrigação. E nós temos que exigir todos os nossos direitos diante do nosso trabalho. Zé, e aí fica a pergunta, né? Eu acho que o nosso internauta, nosso ouvinte tá perguntando, né? Diante desse desmonte todo, diante de toda essa situação que foi relatada aqui por você, o que fazer? Qual o caminho para os trabalhadores da construção civil? Olha, diante do que está acontecendo no Brasil e no mundo, muitas pessoas ainda esperam no legislativo, né? Que esperem que eles façam um programa bom, que tenha vários projetos para a população, para os trabalhadores. Mas nós, a CSP Conluta, o Citracomos e essa diretoria não acredita que as eleições vão mudar a vida do trabalhador. As eleições nunca mudou e não vai mudar a vida do trabalhador. Então é necessário que a nossa união e a participação dos trabalhadores, o esclarecimento, a conscientização do trabalhador venha melhorar a nossa vida. Mas não essa política que tem, essa política corrupta. Nós esperar dessa política aí, não vamos conseguir. Nós vamos sair da lama de onde nós estamos. Então esperamos dos trabalhadores a conscientização, a união de cada trabalhador, lutar pelo salário e pelo um trabalho digno. O DIEES, Fábio, diz que o nosso salário mínimo hoje deveria ser de R$4.000. R$4.000. E nós, muitos trabalhadores, pela consciência, pela informação que o governo passa, ele próprio, o trabalhador ainda diz assim, muitos trabalhadores dizem que o Brasil não tem condições de pagar um salário desse. E nós, a CSP Conluta, nós, o sindicato, o Citracomo da Construção Civil do Estado de Roraima, digamos sim, que o governo, que nós temos condições sim de receber um salário de R$4.000. Mas R$4.000, gente, é aquele trabalhador que não sabe fazer nada na construção civil, está entrando hoje, esse que deveria ser o salário dele de R$4.000. Mas infelizmente, tudo aumenta, o salário aumenta, a energia aumenta, a água aumenta, mas o salário mínimo
que hoje somos maquiados, a inflação que era para ser declarada corretamente é mentirosa para nós. Por isso que o nosso salário hoje mínimo é baixíssimo, porque eles mentem diante da inflação, mentem para a população e dizem que o governo não tem condições de pagar um salário mínimo de R$4.000 para um aposentado. Então, isso é uma grande mentira. Então, esperar dessa classe política a melhora para nós é muito difícil. Então, companheiros trabalhadores, vamos lutar pela nossa consciência, pela independência de classe. E é por isso que estamos aqui hoje, fazendo esse trabalho, mostrando para vocês, que eu acredito que vocês, essa diretoria, já mostrou muito que luta pela uma independência dos trabalhadores da construção civil do estado de Roraima. Medida provisória 905, de 11 de novembro de 2019, ela traz várias alterações na legislação trabalhista. Dentre elas, ela vai alterar vários artigos da CLT e várias leis, aumentam a dificuldade apresentada pelo José Luiz, ao estabelecer que a fiscalização ela será apenas realizada pelo auditor fiscal do trabalho, retirando de policiais, retirando do próprio sindicato, retirando de auditores do INSS, de vários outros profissionais, a capacidade de notificar o descumprimento da legislação trabalhista. Além disto, ela impede os sindicatos de abrirem processos contra as empresas. O auditor fiscal do trabalho ele será o único a efetivar esses processos contra empresas. Além disto, nós temos algumas alterações que também facilitam as empresas, que as multas que eram estabelecidas por quantidade de trabalhadores que se encontravam em situação irregular, um exemplo, se chegasse numa empresa, tivesse 20 trabalhadores em situação irregular, a multa seria paga por cada trabalhador que estava em situação irregular. Agora não, é uma multa coletiva. Muito obrigado pelo teu tempo, né? Um sábado aqui, a gente fazendo essa entrevista, obrigado. Eu acredito que o Citracomo desenvolve um trabalho maravilhoso e queria convidar você. Terça-feira que vem nós temos mais uma entrevista, mais um tema importante. Vamos conversar sobre Roraima. Obrigado pela sua atenção.